Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Bate-Pop AE, Ciência em Play. Hoje a gente vai discutir um tema um pouco inusitado, mas muito atual, que é qual é a relação entre as aves migratórias e os drones. E o que acontece quando esses dois cruzam o céu ao mesmo tempo? Eu tenho ao meu lado, mediando essa conversa, a professora, docente do Departamento de Comunicação, professora Valquíria Michela Ion. Obrigada, Cecília, querida, e sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um Bate-Pop AE. Mas quem vai bater esse papo mesmo, né, conosco hoje são os nossos queridos convidados, a quem a gente agradece. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, Carlos Wroblewski. Eu treinei várias vezes e eu espero que eu tenha acertado agora, né? O sobrenome polonês não é fácil, vocês me perdoem. Que é, então, mestre, né, pelo programa de pós-graduação em Geologia, aqui da nossa UFPR. E o Carlos tem, né, vem aprofundando os seus estudos sobre aerolevantamento de drones. Guardem esse nome, gente. No nosso laboratório de geoprocessamento e estudos ambientais, nosso famoso LaGeAmbi. Então, obrigada, Carlos. Seja muito bem-vindo ao nosso Bate-Pop AE. Obrigado. É uma honra estar aqui para a gente falar um pouquinho de drone, o que os drones fazem com as aves. Conversar um pouquinho mais à tarde sobre isso. Obrigado pelo convite. A gente vai fazer um novo roteiro para um novo Birds com drones do Hitchcock, tá, gente? Não, brincadeira, não é isso. Então, temos também a presença, né, do nosso querido professor André, perdão. O professor André Guaraldo, tá correto? Uhum. Não é polonês, né? Um pouquinho mais fácil. É mais fácil, né? Bom quando não tem uma sopa de letrinhas, assim, tem mais lugares tão grande, né? Um pouco mais fácil aqui, né? Para a tarefa de quem tem que apresentar. Então, o professor André é docente, né? Do nosso departamento de zoologia aqui da UFPR. É biólogo especializado, então, em ornitologia. Ele vai falar mais para a gente, então, sobre isso. E mais especificamente, então, né? A área de estudos do professor André é a questão da migração das aves, onde, então, né, os nossos dois objetos voadores aqui de hoje se encontram. André, querido, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Vai ser legal falar um pouquinho também sobre o que as aves fazem com os drones. Uma visão do outro. Espero que eles não se encontrem. Muito, né? Todo mundo torce por isso, né? Toda vez que a gente sobe num avião, a gente fica um pouco preocupado com essa questão, né? Dessas possibilidades. Isso aí. Então, já vamos entrar aí, né, no nosso bate-papo. Isso aí, vamos então para a primeira pergunta. Eu queria perguntar para vocês dois se teve algum momento que vocês perceberam que esses dois mundos podiam se cruzar, o mundo das aves e os drones. Quer falar, André? Não, pode assumir. Obrigado, boa tarde para vocês. Bom, a gente, né, de modo geral, sim, né, a gente tem cruzado, né, a gente se cruza no ar muitas vezes. Tanto no sentido ruim, de eventualmente se cruzar e ter que desviar a aeronave, né, acaba falando de aeronave, drone, enfim, a gente pode falar um pouquinho ao longo do bate-papo sobre isso, mas eu vou usar várias vezes o termo aeronave aqui, então, muitas vezes a nossa própria aeronave acaba cruzando eventualmente com um pássaro, que a gente tem que fazer um desvio, ou muitas vezes, né, baixar a aeronave, mas também tem outro lado do cruzamento de modo mais, né, não tão literal assim, que é o quanto que a gente consegue usar as aeronaves, enfim, para fins de monitoramento. Acho que a gente conversava um pouquinho antes aqui de entrar no ar, do quanto que a gente conseguiria usar e aplicar as aeronaves para o monitoramento de pássaros, enfim, que a gente, na verdade, o drone é o mundo, né? A gente consegue monitorar milhares de coisas, mas assim, o céu é literalmente o limite do tanto de coisas que a gente consegue fazer e aplicar as aeronaves, né? É bom, nessa pergunta assim eu consigo pensar também num outro aspecto de que como que eu junto, né, esses dois mundos, né, o drone e as aves. E eu tenho um passado um pouquinho, talvez inusitado, que na adolescência eu praticava aeromodelismo. Então, a primeira paixão, assim, pelo que vem de cima eram os aviões. Então, eu queria ter brevet, queria pilotar avião, mas assim, é um mundo um pouco acessível, né? Porque você precisa de um apartamento, né? Então, não é? De avião de verdade. E gera aquela satisfação, né? Porque parece, você tá brincando com o aviãozinho, mas você consegue se projetar naquele outro mundo, né? Que é um outro ponto de vista, um outro jeito de ver, né? Essa realidade. E aí, quando eu entrei para biologia, as aves não eram minha primeira fonte de interesse. Eu gostava dos insetos, né? Então coisas bem diferentes, principalmente formiga, cupins, né? Então, bem diferente. E as aves, elas vieram na sequência, eu acho que meio que reavivou essa lembrança, né, do que voa, né? Tem até um professor do departamento, o professor Mário Navarro, que sempre quando cruza no corredor, os que voam, passa, né, fazendo referência ao grupo de trabalho.
E aí que as aves tomaram, né, mais essa frente. Então eu consigo muito, né, associar esses dois universos, né, o artificial e o natural dos que voam, mas pelas aves sendo dentro da minha linha de atuação principal. E acho que, como o Carlos mencionou, né, os drones como ferramentas extremamente importantes, justamente porque eles são extremamente versáteis, né, como ferramentas, né, para acessar esse mundo sob uma ótica completamente diferente da nossa, aqui com o pé no chão, né. Então, acho que a questão toda que ele vai trazer, né, a visão que ele vai trazer das aplicações dos drones são bem legais nesse sentido. Acho que isso é legal quando a gente opera um drone, né, a visão muda completamente, porque a gente costuma enxergar, né, nesse mundo de baixo para cima, quando a gente olha de cima para baixo, abre um leque de coisas. E as dinâmicas associadas ao objeto em si, no caso, aeronave, né? Então, acho que da aviação, né, o que eu gosto muito é outro fluido, né? Outro ambiente onde tudo está acontecendo. E a gente sabe disso, senso comum, né? Todos nós já ouvimos na escola que todos os aeromodelos, né, os que nos levam a um drone, eles são inspirados, né, no processo biológico das aves, né? Quase tudo que a gente tem, na verdade, né, de produção tecnológica tem essa inspiração que vem já daquilo que é perfeito na natureza, né? Então, acho que a gente pensou essa pergunta porque esses mundos, no nosso imaginário, eles já estão conectados nessa lógica, assim, né, de inspiração. Mas a gente também pensa na lógica do temor das pessoas, de, né, sempre tem uma tecnologia nova, né? Vamos acabar com todos os pássaros e ficar só com os drones? Eles levam as sementinhas, eles podem polinizar no lugar das abelhas? Não, né? Não. E sem objeto de estudo, a humanidade sem um monte de coisas. É muito difícil substituir tanto serviço sistêmico, né? Então, esses serviços prestados, né, pela natureza em si, é bastante relevante e fica meio obscuro às vezes, né? Não fica tão exposto, né, o que está acontecendo. Então, acho que é importante destacar, mas o lance dos produtos, né, dos equipamentos biomiméticos, ou pelo menos a origem biológica das estruturas, acho que esse é um procedimento bastante interessante, né? Uma cultura já bem antiga, né, de ciência, de se fazer, né, desenvolvimento de produtos, observando estruturas naturais e tentando mimetizar aquilo ali. Claro que muita coisa é muito difícil de fazer, mas, né, ou pelo menos os primeiros princípios, né, ajudam a desenvolver essas novas tecnologias, né, que a gente usa bastante, às vezes sem nem perceber, né? Com certeza, com certeza. A própria aviação bebe muito, né, tirando um pouco olhar para os drones, a própria aviação bebe muito na lógica do voo, de como que as asas, né, pequena, às vezes um pequeno winglet ali na ponta da asa, muda o fluxo baseado em vários e vários casos, né? O caso mais famoso, o B-2 Spirit, uma aeronave específica de guerra que foi baseada numa ave de rapina dos Estados Unidos. Então, a aviação bebe muito dessa fonte, né? Os drones ainda estão começando a olhar um pouco mais para isso. Sim. E será que existe alguma inspiração também nos drones, no sistema de localização das aves? Assim, acho que o professor pode contar um pouco também qual é esse sistema, como é que funciona. É algo muito complexo, eu entendo, mas eu não sei exatamente como funciona. É bastante complexo, ainda bastante desconhecido, na verdade. Todo o sistema de orientação das aves, né? Quando a gente fala de aves migratórias que se deslocam distâncias maiores. Primeiro tem o contexto de que nem toda ave migratória migra por milhares de quilômetros, né? Algumas migram por 60 quilômetros, né? Então tem aves que vivem ali na região costeira aqui do Paraná e que a migração dela é altitudinal. Então elas saem da baixada e vêm até aqui em cima. Olha só. Né? Entre um período e outro. E depois volta, né, no período reprodutivo, por exemplo. Mas esses deslocamentos de longas distâncias sempre são os que são mais curiosos, né? Em termos de como é que chega até lá e volta no mesmo lugar. Tem algumas aves que voltam até o mesmo local e fazem um ninho em cima do mesmo ninho do ano anterior. Caramba. Né? E o bicho veio da Amazônia pra cá, né? Então, que massa. Às vezes de um outro continente. Tem alguns bichos que cruzam, né? Da América do Norte pra cá. Então tem vários sistemas migratórios de distâncias bem longas. Tem bichos que migram da Groenlândia até a Antártida. Caramba. Então são 80 mil quilômetros no ano para um bicho de 250 gramas. Meu Deus. É muita coisa para um bichinho muito pequeno. Sim. E chega lá na mesma colônia, né? Às vezes em bandos, às vezes isolados. Mas os mecanismos mesmo associados a essa orientação, eles são bem diversificados. Então, desde mecanismos visuais, então orientação por pistas da paisagem, e aí está associado toda uma capacidade cerebral de registrar essas impressões, né, e lembrar do caminho, basicamente, é o que a gente faz, né, para chegar em casa e voltar.
mas também, usando a visão, eles também usam muito estrelas, né? Então, pistas Que legal. celestes, né? Então, tem vários experimentos super legais em aqueles domos, como é que chama? Domo geodésico? Não, de projeção de céu noturno. Me fugiu a palavra. Mas eles têm estruturas... Tipo um planetário? Isso, planetário. Me fugiu a palavra. Tipo um planetário, né? Vai que não é, né? Exatamente. Então, eles confinaram as aves nesses planetários e projetaram um céu estrelado daquela noite em que as aves costumavam começar o processo de migração, né? Então, o bicho ficava ali olhando e começava a tentar sair daquela gaiola na direção, né? Olhando as pistas celestes. Aí você pode falar, mas por que ele não tá tentando sair para qualquer lado? Porque daí eles pegaram aquela projeção e viraram. E o bicho virou a direção. Então, são várias evidências que vão se somando. Tem pistas magnéticas, então tem algumas aves que têm capacidade de detectar variações do campo magnético terrestre à medida que elas estão voando. Que legal. Elas conseguem se orientar. Então, tem várias inferências que mostram que isso é algo que seja real, né? Mas faltam sempre comprovações para falar, isso aqui acontece em vários bichos, em quais espécies são assim. Olfato é outro mecanismo, então tem bichos marinhos, esse que sai da Antártica, da Groenlândia, chega até a Antártica, eles migram por cima da água, né? E aí tem as correntes marítimas que tem uma diferença de concentração de zooplâncton, fitoplâncton, e aquilo ali exala um cheiro diferente pelos gases que eles liberam. Então esses bichos conseguem continuar voando durante a noite sem enxergar nada, porque ele tem a pista olfativa, de cheiro. Então ele vai guiando. Se ele sai um pouquinho mais para cá, a corrente desviou para lá, ele volta, né? Então tem vários mecanismos. Isso, um drone não é capaz de reproduzir. O que mais aproxima que o sistema de orientação de uma aeronave, diversos sistemas, né? A gente usa especialmente o GPS, mas um dos sistemas embarcados é justamente os sistemas inerciais, né? Giroscópio, acelerômetro, e um deles é também o uso de bússola, né? Então, no final das contas, a gente também está usando o campo magnético da Terra para um drone se encontrar no espaço. Mas não é uma dependência crucial igual nas aves, né? Então, a gente tem especialmente um sistema de GPS no drone, que as aves ainda não têm, bem instalado. No nosso imaginário de leigo, né? Um drone é um console de videogame que tem alguém ali, né, operando. Mas acho que essa é uma curiosidade que muita gente tem. Então, como que é, né? Como que é esse processo, então, de localização, né? Se a gente imagina que seja uma coisa simples, né? Trouxe até uma aeronave desse tamanho, uma aeronave pesa 250 gramas, e já tem aqui um sistema de localização que se ela perde conexão à distância, você clica um botão no controle, ele volta para o mesmo lugar, pousa automaticamente no ponto que você decolou. Mas tudo aqui baseado num sistema de GPS. Então, é claro que não é tão avançado quanto um sistema de uma aeronave grande que leva passageiros, mas os princípios são muito semelhantes, né? Então, o princípio de operação de uma grande aeronave para se localizar no espaço é da mesma forma que esse nosso pequeno drone, que utiliza basicamente um sistema de GPS embarcado, semelhante ao que a gente tem aqui no nosso smartphone. Claro que também com toda uma redundância, um controle muito melhor. E o grande salto nas aeronaves, na operação dos drones, foi a miniaturização dos componentes. Então, a gente tem cada vez componentes menores, a partir da década de 90 especialmente, que você consegue colocar isso de forma cada vez menor. Então, vou pegar de novo que eu trabalho. Desculpa. Mas quando a gente fala de drone, acho que o primeiro que a gente lembra, que popularizou muita coisa, foi esse aqui, com né? certeza. Esse aqui chegou quando tudo era mato. Sim. Então, Foi usado em filme de terror, inclusive, para decapitar cabeça e tal, né? Então, quando a gente fala de drones, que o primeiro que vem à cabeça é sempre esse aqui, né? A linha Phantom da DJI, que é líder mundial. Mas o que a gente tem aqui dentro de orientação é a mesma coisa que tem aqui. Então, são separados aí por 7, 8 anos de idade, esses dois. Então, até nesse pequeno frame temporal, quanto isso aqui também evoluiu para chegar num bom sistema de posicionamento, em que a gente consegue se localizar super bem no espaço. Mas isso aqui é quase um drone de brinquedo, né? A gente tem drones hoje em dia muito maiores, né? No meu trabalho cotidiano, eu opero um drone muito maior que isso aqui, com um sistema também de GPS, mas muito mais avançado que isso aqui, né? Que a gente tem aqui dentro. Mas a lógica de tudo é exatamente igual, né?
Ele é pequenininho, né? E daí, no meu conceito, assim, totalmente de leiga em drones, me lembra o voo de um beija-flor, que voa, é pequeno também, vai ter asa rapidinho, né? Não sei se tem qualquer relação, mas... Acho que a ideia de voo estacionário, né? Acho que essa seria a principal relação que a gente faz, né? Que os drones fazem esse voo e fica parado, então dá aquela estabilidade e capacidade de você analisar vários aspectos. Acho que é nisso que eu acho que o drone se popularizou e é tão utilizado, mais do que outros aeromodelos, né? Por essa estratégia de voo. Sim. E aí o beija-flor também tem essa estratégia de voo única, né? Dentre as aves não é o único que faz esse voo pairado, que a gente chama, né? Bem-TV faz voo pairado, outras aves fazem isso, mas ele é o único que consegue ficar pairado e voar para trás. Então ele tem esse deslocamento nos 3 eixos, que aí é o único desse bicho, né? Então, pequenininho, com aquela capacidade toda, né? De penas super brilhantes, geralmente bem chamativos. Sim. Então acaba cativando por conta disso. Mas eu acho que a similaridade, assim, em termos de voos, né, das duas, né, e já que eu tenho que falar um pouquinho também dos migratórios, também existem beija-flores, muitas espécies são migratórias. Então, apesar de ser bem pequenininho, 5, 6 gramas, 8 gramas, tem bichos que se deslocam algumas centenas de quilômetros migrando, né, vai e volta. Então e não acaba a bateria no meio do caminho. Então, várias horas ali baseado numa alimentação, né, praticamente baseada em néctar, né? E agora uma coisa que eu acho que é muito, né, de senso comum minha mesmo, assim, mas uma das coisas que eu vejo, assim, de onde é que estaria uma diferença, os drones não andam em bandos, né? Eu imagino que as espécies, em geral, as migratórias, elas nunca estão sozinhas, ou tem exceções. Varia bastante. A única regra que existe em biologia é que não tem uma regra geral. Porque, assim, quando a gente que o nosso imaginário né, de vários pássaros ao mesmo tempo, né? Então, aí também tem essa outra... um mito, né? Não um mito, mas uma imagem muito norte-centrista, né? Que vem pra gente, das aves migratórias. Primeiro, serem aquelas que se deslocam grandes distâncias, porque são as espécies predominantes do hemisfério norte, e que são em bando, aqueles bichos que voam em V, né? Então, a gente tá passando aqui nas BRs, a gente vê aquele V, os bichos migrando, mas são só os biguás voltando do Barigui para um outro parque, né? Eles não estão migrando. Tô dando um passeio. Eles só estão num deslocamento diário ali, né? De casa e trabalho, né? Poxa! Movimento pendular ali. Mas assim, é uma estratégia de deslocamento, de migração também, então longas distâncias eles também fazem esse voo em V, tem muita aerodinâmica associada, mas várias espécies de aves migram individualmente, né? Então algumas em bando, mas de uma forma mais desordenada, simplesmente sai todo mundo voando para o mesmo lado, né? Mas não forma aquele bando coeso, e outras simplesmente são mais solitárias mesmo, né? Então tem várias espécies de rapinantes, por exemplo, que migram individualmente. Outros em grupo. Então, varia muito mesmo, dentro dos grupos, entre grupos. É bastante diverso. Mas eu já discordo de você. Eu acho que os drones podem também andar em bando. Voar em bando, a gente vê. Não tenho que discordar. Então, acho que você pode discordar antes, porque... Desenvolve aí. De modo geral, o nosso voo, quando a gente está trabalhando, até pelas regras do espaço aéreo, a gente tem que seguir estritamente as regras da Agência Nacional de Aviação Civil. Então, tem todo um conjunto, um regramento bem grande de legislação de como que a gente pode operar, que altitude, enfim. Não tem na legislação olhar para as aves, né? Olhar para a legislação, que a gente não interfira no espaço aéreo das aeronaves comerciais, helicópteros, enfim. Mas... hoje em dia tá super legal, né? Tem um monte de lugar que tá... Até esses dias viralizou no TikTok, né? Em Minas Gerais, o pessoal fazendo um voo com as várias aeronaves, uma coladinha na outra, fazendo escrito Minas Gerais, escrito café, fazendo o desenho de um queijo, de um cafezinho. Isso fez sucesso em Minas. Então, era uma festa que vários drones super pequenininhos, acho que no Natal de Curitiba do ano passado também teve. Drones bem pequenininhos que é quase um enxame, né? Quase pequenas abelhinhas decolando e pousando de forma completamente autônoma. Então, né, o único papel do operador ali é programar o voo, né? Então, a gente tem uma etapa pretérita, provavelmente em escritório, que eles programaram todo o voo. Você apertou o play, um abraço, deixa eles fazerem o show, né? Então, e quando é um conjunto assim, pode ser uma pessoa só, operando. Nunca tive a oportunidade de operar esse tipo de voo, né? Mas é muito provável que tenha, assim, uma organização ali com um software que você dá o play e as aeronaves acabam decolando, né? Então, já vi alguns vídeos dos pousos sendo completos, né? Tem toda uma lógica até na hora do pouso, para que não ocorra nenhum acidente. Então, são regras também especiais para uma ocasião especial, né? O regramento especial para esse tipo de operação. Mas,
querendo ou não, eles estão em bandos, né? Quando a gente olha os shows de drones da China, 4, 5 mil pequenos drones, né, minúsculos, voando um ao lado do outro, é espetacular. Eu até ia perguntar, acho que né, o voo em bando é mais em processos mais culturais, talvez, apresentação, ou é típico também coleta de dados, né, em pesquisa? Não. Aí o voo é solitário. É um voo solitário, não é um voo migratório solitário. Então a gente tem aí um raio de operação de aproximadamente uns 4 quilômetros, então é quase uma migração, né? Tá migrando de um bairro pro outro. Então tem um pequeno processo migratório ali, mas o nosso voo para aerolevantamento de informação gira mais ou menos a distância máxima por volta de 4 km. Também com todo um regulamento específico para conseguir operar fora do alcance visual. Tem todo um conjunto de regras, né, que nós seguimos, a aeronave segue, o piloto tem que ser piloto habilitado. Então, por isso que a gente volta na história do começo, né? Realmente o piloto que não conseguiu voar no avião comercial, igual nós dois. Ainda. Mas então, assim, essa é uma coisa que eu não fazia muita ideia, assim, né, até para quem estiver nos vendo, ouvindo, não, se eu quiser comprar um drone, não é assim, né, vou ali, compro um drone e posso sair usando, vou ter que passar por uma série de registros. Vamos mostrar de novo. Esse tipo de aeronave especificamente tem menos de 250 gramas, então pela lei brasileira, a gente consegue fazer esse voo aqui, então se você pegar essa aeronave agora, você pode voar também com um conjunto de regras, né, um pouco mais estrito, mas você consegue voar sem nenhum tipo de habilitação. Tá. Então essa aeronave especificamente, que é uma linha específica, que abaixo de 250 gramas de peso máximo de decolagem, você pode voar sem ter registro. Então essa aeronave aqui não tem registro, por exemplo, não tem um prefixo colado nela. Deixa eu trocar aqui. Já aeronaves um pouco maiores, por exemplo, essa aqui, tem aqui em cima, então já um registro igual um avião comercial. Então tem um prefixo, né, um papa, tracinho, alguma coisa. Que é todo um registro da ANAC, do Departamento de Aviação Civil. Então as nossas aeronaves no Brasil, a gente está no aeroporto, pode ver, começa com PS, que são as aeronaves mais novas, PP, PT, tracinho, alguma coisa. Né? Então papa tango, papa sierra, e aqui a gente tem nas aeronaves os papa, tracinho, alguma coisa. Claro que é um conjunto de numerais gigantesco, porque tem mais, né, estima-se que tem hoje em dia no Brasil quase 500 mil aeronaves. Caramba. Então, isso das que estão registradas. Exatamente. Fora as pequenininhas. Então, fora as desse tamanho que não foram registradas. Tá cheio de aeronave de drone por aí, né? Tá cheio de drone por aí. E nas aeronaves comerciais a gente tem aqui mais três letrinhas, né, no drone, mas assim, só que tá seguindo uma regra, né, do espaço aéreo. Tem todo um regramento que as aves não seguem ainda. E tem regra de espaço interno, assim, se a gente quisesse levantar aqui dentro, por exemplo, pode ou algo impede? A lei impediria. A diretora também. Ela tá sabendo. Mas o regramento mínimo é 30 metros de pessoas. Então, claro, para agitar, em tese, para a gente evitar de você parar na janela de alguém e ficar olhando o que está acontecendo num prédio. Né? Sim. A gente vai falar um pouquinho de monitoramento depois, o zoom que isso aqui tem é espetacular. Então, assim, 30 metros com um zoom... Aí eu pensando em birds, né, pro drone, mas na verdade tá mais pra janela indiscreta, então... Vamos mudar o roteiro. Vou poder pensar um roteiro diferente, então, para a utilização. Mas, por isso que tem todo o regramento e tá em discussão. Claro. Na verdade, o drones é uma coisa que é recente, a lei vem avançando de forma muito rápida. Então, teve consulta pública no passado por uma atualização da lei, está se discutindo uma atualização da legislação, que foi atualizada recentemente, tem 3 anos a nova legislação, porque isso aqui, cada vez mais, não é nem um passo, é um salto. Sim. Então, eu saí da graduação em 2017, a gente quase nem falava de drone, falava muito pouco do Phantom. Quando alguém tinha, era, meu Deus. Que pessoa rica, inclusive, né? Poxa. Hoje em dia, quase lugar comum, né? Vê bastante em todo lugar. A gente Sim. vai em algum show, tem um monte de drone, tá se popularizando e tá virando quase, coitado, peça de museu. A gente usa bem pouco, pouco ele, porque já tá quase obsoleto. As tecnologias avançam muito rápido. Nessa linha. Na nossa área mesmo, né, na comunicação, hoje os drones permitem fotografias do fotojornalismo que nunca foram possíveis, né, porque
Não havia um bom ou boa fotógrafa que conseguisse se posicionar num determinado lugar para captar algumas coisas. Ou mesmo né? sem assustar, né? Isso, ou para a vida selvagem. Né, esses lugares mais inóspitos, né? Mas eu digo até de passeatas, assim, né? Manifestações. Sempre era muito a competência do fotógrafo onde ele ia se posicionar, mas também não é todo lugar que tem, né? Agora você... Tinha que Pega estar subindo todo. um prédio específico. Exatamente, saber exatamente onde ficar. Você tá longe, levanta a aeronave. Levanta e foi. Aponta pra onde você quer. E foi. E com a resolução das imagens, né? A Sim. qualidade às vezes é melhor até do que muita câmera. Sim. Muito legal. Depois faz um tratamento, consegue fazer um mosaico de imagem, né? Nossa, fica... Sensacional. Alguns poucos cliques ali você faz. E o sensor que tem embarcado é espetacular. As melhores lentes estão nessa aeronave aqui. Tem uma lente incrível, né? Essa lente Hasselblad aqui é um sonho do fotógrafo e a gente tem aqui numa aeronave. A gente quase acaba nem usando tanto já, porque já tá ficando velhinha. Que é o grande limitador justamente as nossas baterias, né? Então as baterias acabam ficando com ciclos, acabam ficando velhinhas e acaba diminuindo a autonomia do voo, que pra gente é super importante, né? Uma grande autonomia. Claro. A gente não conseguiu ainda otimizar o gasto energético como as aves. Elas não têm. Tem que aprender a recarregar em voo, né? A ave recarrega em voo. Isso aí, né? A gente não chegou nessa parte da tecnologia ainda. Ainda não é possível. Com um bate-pop de uns 10 anos, a gente recompõe não é? Nós vamos ter uns painéis foteicos e vão poder recarregar no ar. O grande problema do drone é justamente bateria. Autonomia de bateria é o que nos limita muito em campo. Então a gente sempre que a gente vai para campo, tem que estar perto de uma tomada, né? A gente vai para campo no meio do nada às vezes e a gente tem que achar uma tomada para conseguir recarregar, senão o trabalho acaba não rendendo tanto justamente pela falta de autonomia dos drones. Ainda. Ainda. Tinha uma pergunta que era ali, né, de curiosidade, assim. Então, acho que é uma pegadinha para vocês aí, né? Mas vamos ver, a gente gostaria de saber. A gente queria saber, então, o que vocês acham. Se as aves e os drones competissem ali por um lugar no Guinness Book, quem que vocês acham que detém o tempo de voo mais longo? A gente já respondeu agora, né? As baterias atrapalham essa disputa. Vamos falar em minutos ou em meses? Você fala em meses. Você tem uma avezinha que desloca 80 mil quilômetros, mas elas nunca param. Sem paradas, assim. Sem paradas. Caramba. 10 meses. 10 meses? 10 meses sem pousar. 10 meses no ar? Chocado. São espécies de andorinhões. Então, Apus, o gênero, né, desses andorinhões, é do hemisfério norte esse estudo, porque simplesmente a gente não tem monitoramento desses aspectos para aves no hemisfério sul. Hemisfério sul, tô falando, não é só Brasil. Então, para esses bichos, tem sensores, né, que a gente consegue colocar em algumas aves, e eles, com acelerômetro, eles conseguem ver se os bichos estão em voo, né, porque tem medidas de altitude também. Então, se estão em voo, se estão batendo asa, se está com a asa parada. Então, são 10 meses sem pousar. Nossa Senhora. Eles só ficam pousando mesmo nos 2 meses que eles estão reproduzindo. Caramba. Só por uma questão óbvia, né? Não dá pra botar ovo pra filhote e voa ainda. Eles vivem no ar, então. Vivem no ar. Então esse foi o maior registro, assim, o maior recorde que eu consegui, né, resgatar. Assim. Mas dentro desse mesmo gênero tem uma variação grande de outras espécies com 8 meses, 6 meses, 4 meses. Sim. E provavelmente a gente tem alguns desses recordistas aqui também, né? De andorinhões também, que são aves que quando você fala em hábitat, né? Que o bicho, ele basicamente ele é aéreo. Ele nunca... É difícil você ver ele pousando. Então ele só se alimenta em voo. Nossa. E pousa praticamente para pernoitar. Tem no Brasil também. Tem algumas espécies de andorinhão, é outro gênero. São vários gêneros que existem no Brasil, mas que realizam também deslocamentos longos que são ainda totalmente desconhecidos. Então, essa é uma grande lacuna, assim, de conhecimento que a gente tem. Foi por isso que eu entrei nessa linha, né? Então, já que eu vou estudar aves, eu gosto de aves, mas, né, onde que eu vou me encaixar? Porque, né, é um mundo muito grande. Sim. Então, eu fui para essa linha que tem essas lacunas aí. E continuam existindo, e muitos, muito grandes, assim. Eu tinha encontrado essa informação que diz que a maior viagem de um pássaro sem parar para pernoitar foi de 11 dias seguidos. Então, você acha que tem mais, assim? Tem. Mais que isso? São 10 meses. Entendi. 10 meses. Esse de 10 meses é de agora, de 2022 ou 2023, o estudo. E por que o monitoramento é feito só no hemisfério norte? Pela tecnologia do monitoramento? Ou pelas espécies? Financiamento de pesquisa básica.
Não sei, Ok. né? Um pouquinho próximo. assim, Dinheiro sempre o nosso problema, né? É basicamente isso, do tipo, mas por que isso é importante? Só para passar, assim, né, uma curiosidade. Uhum. Mas é um mecanismo extremamente interessante de otimização de energia, de Sim. captação de recurso, e imagina o quanto que esse organismo depende de um ambiente previsível para poder se manter em voo por 10 meses. Sim. Aí se de repente você tem uma quebra na oferta de insetos, né, de mosquitos que estão Uhum. voando, porque esses bichos voam a 100, 200 metros de altitude, comendo mosquitos nessa altitude. Se de repente não tem esses mosquitos ali porque alguém jogou inseticida ou jogou algum larvicida ali nos corpos d'água porque, tem um pernilongo me picando, esse bicho não vai ficar mais 10 meses. Uhum. Vai mudar toda uma estratégia de vida e às vezes não é compatível. Ou se ele encontra um drone. Ou ele topa com o drone no caminho, né? Então 10 meses, não, esse aqui não ficou 10 meses, por quê? Então no meio do caminho tinha um drone, né? Sim. Aí até a lógica do aquecimento global, né? Então, as alterações na própria atmosfera podem impactar por demais esse ciclo de vida. E aí, basicamente... E que a gente nem fazia ideia, né? De que existia dessa forma. Não vai ter avanço de bateria que Não vai possa ter nada, competir, não. Não vai Mas rolar. o que eu tinha encontrado também, o que eu tinha encontrado também é que o voo mais longo do drone foi de 64 dias. Porque era um Ela drone... tava querendo desbancar as aves, você viu, né? Tava querendo. Você tá jogando outro dia, ela tem. Porque esse drone, ele era movido a energia solar. Então, apesar de não estar popularizado, já existe estudo aí, já existe protótipo, pelo jeito. É claro que o grande avanço sempre vem, né, das aeronaves pela área militar. Essa era da área militar. A aviação comercial existe da forma como existe porque teve a Segunda Guerra Mundial que deu um salto tecnológico, né? Então, Sim. a gente sai da Segunda Guerra Mundial com motor turbojato, por exemplo, coisa que nem se imaginava anteriormente. Então, infelizmente, as guerras sempre são os saltos, e o que a gente tem hoje em dia é uma mudança do campo de batalha. Então, as pessoas parar de estar lá, né, o piloto fisicamente voando dentro de um campo de batalha, e você manda uma aeronave. Então, a discussão hoje em dia até é célula de hidrogênio, né, célula de combustível dentro de aeronaves embarcadas, mas sempre no começo é voltado para a lógica militar. Então, e a gente viu, né, agora na Guerra da Ucrânia, enfim, tá cheio de vídeo mostrando o uso desses drones pequenininhos que eu mostrei aqui, levando, enfim, bomba, levando coisas assim. Então, os saltos vêm pela guerra. O que a gente vai ter no futuro, cheio de gente falando de Terceira Guerra Mundial, enfim, a gente não sabe, né? Espero que a gente não tenha um salto dessa forma. Mas, com certeza, virão as tecnologias, claro que uma melhora nas baterias, né? Vai ser inevitável. Uma melhora nas baterias, com certeza, a lógica fotovoltaica ou alguma outra forma de carregamento, né? Aproveitando alguma outra coisa que não se sabe. Mas grandes aeronaves, grandes drones de guerra já tem toda uma lógica de reabastecimento em voo, tem de fato um reabastecimento como aviões civis, e todo ano que sai alguma coisa nova é um salto, de fato é um salto, a gente fica achando que isso aqui é o supra-sumo da tecnologia, coitado da gente, né? Mas é interessante de se pensar, né? Que a mesma tecnologia que vem para fazer monitoramento, que aparece aí para revolucionar o fotojornalismo, é essa que está sendo usada na guerra e que está causando tanto estrago, né? E muitos filmes aí, né, principalmente hollywoodianos, colocam os drones literalmente como armas, né? Então, fazem disparos à distância, podem eliminar os alvos, né? Que acho que é uma das formas de potencializar a sua eficácia, justamente, né? No sentido ruim mas esse ano até uma empresa de armamento no Brasil começou a montar armas, né? Acho que era um fuzil ou um fuzil. Projéteis, né? Dentro desses aeronaves aqui. Então a gente acaba discutindo. Em processo de desenvolvimento e regulamentação pelo Exército. Exatamente isso. Então, essas coisas mudam muito rápido. Né? Sim. Pro bem e pro mal também, obviamente. Né? Sim, que a ideia da tecnologia, de um modo geral, é otimizar os processos humanos, né? Se isso é necessariamente para uma boa causa, é outra questão, né? Porque é uma otimização da... Não deixa de ser, no final das contas. Exato. Você não vai mandar um soldado arriscar a sua vida em determinado lugar que você tem um instrumento para fazer a distância, né? Exatamente isso. Sim. E muito mais barato, claro. No final das contas, claro, que um drone militar custa milhões, mas custa muito menos ainda do que uma aeronave com tecnologia embarcada, né? Um pilotinho sentadinho lá, todo o treinamento. Sendo que um piloto pode controlar aí 3, 4, 5 aeronaves dentro de uma sala fechada no meio de um bunker no meio da guerra. Então, coisa que a gente ainda não tem com essas aeronaves. A gente tá lá fisicamente olhando para ela, né? Pertinho dela, próximo. A gente ainda tem ali uma pessoa próxima dessas aeronaves. Né? Tecnologia
de longuíssima distância ainda não chegou. Claro que esses que eu mostrei aqui, que eu trouxe, são os mais comuns. A gente já opera drone que tem movida a combustível, então a gente tem já uma estação, tem uma torre de transmissão, ondas de rádio, 60, 80, 100 km de distância, mas já é uma outra escala de aeronave, já é muito mais difícil de levantar voo. Se você quiser ligar a aeronave aqui no estúdio e sair voando, a gente voa, claro, fora da lei, mas não consigo voar. Mas uma aeronave de asa fixa já consegue... Sim. Já tem um raio de ação aí de por aproximadamente uns 100 km. E é comprável por pessoas normais, digamos assim. Pessoas conseguem ainda comprar, empresas conseguem comprar esse tipo de aeronave. Depois a gente dá o salto gigantesco que é para drones militares. Daí é outro mundo, outra escala, outro tudo. André, o meu lado fã de ficção científica não vai me permitir não fazer essa pergunta, né? Eu já citei birds 2 vezes. Existe algum caso registrado de ataque de pássaros? Isso é possível? Tem um bicho raro que faz esse tipo de comportamento. Tem por aqui também, chama quero-quero. Ah, e sim, convivemos com um aqui no nosso setor, né? Não é só nesse nível mesmo. Ele tá protegendo os filhotinhos, os ataques geralmente. São geralmente por questões associadas à territorialidade, né? Muito associada a período reprodutivo, defesa de ninho, filhotes e tudo mais. Não tem nenhum registro de um bandão, assim, de andorinhas, 10 meses lá em cima, não sei, né? De repente elas... arranca olho, não. Mas pode ser treinado pra isso? Acho que as capacidades humanas para condicionamento e treinamento dos bichos, elas são bastante, né, difíceis de prever, mas dentro desse contexto de militarização, né, de uma tecnologia, a história que me veio na cabeça foi a contratação de um pesquisador norte-americano durante a Segunda Guerra para condicionar, treinar pombos para serem utilizados como os pilotos de bombas para acertar navios japoneses. Caramba! Então ele treinava esses pombos em laboratório com métodos de reforço positivo. Então se você bicar esse desenho aqui que tem a silhueta de um navio, né, do nosso inimigo, a hora que você bicar aqui cai uma ração. Ele come. Aí muda o navio de lugar, ele bica lá, cai a ração. E aí eles acoplaram esse sistema que tinha visores dentro de uma bomba adaptada, que dentro da bomba tinha um compartimento para ficar um pombo. Era um kamikaze. Coitado do pombo. Era um kamikaze. Ele nunca chegou a ser usado, mas foi contratado, né, um pesquisador que trabalhava com comportamento animal para condicionar ou treinar uma ave para ser utilizada como um sistema de orientação de uma bomba. Porque eles já faziam entregas de correspondência, né? Então, os pombos, né, já tinham um histórico agora de... Os drones estão substituindo os pombos correios. Olha só. E aí, a pergunta que não quer calar, né? Os drones podem, a lá Exterminador do Futuro, se rebelarem, nos atacarem? A gente também não sabe. Espero que não. Tem 500... Você falou que já tem 500 mil registrados no Brasil, de repente eles... então nenhum deles decidirem. Vamos ver o que a inteligência artificial nos espera no futuro. Mas a princípio não. A princípio estamos ainda no controle das aeronaves. A gente não tem controle delas. Mas elas também têm mecanismos de inteligência artificial, de qualquer maneira. Essas que eu mostrei aqui ainda não. Tá. Porque isso é muito Ufa. de falar, né? Mas a gente tem aí aeronave... Elas não vão sair daqui agora, então. A gente tá falando de Ela não vai falar comigo. Se você ligar, talvez. Mas a aeronave de 5 anos atrás e ainda não tinha nada de inteligência artificial nelas. As aeronaves que começaram a sair a partir do ano passado já tem toda uma lógica de inteligência artificial para melhorar a precisão do voo, melhorar a qualidade do voo. A gente já consegue ver no controle, aeronaves que a gente mesmo opera, de uma lógica de realidade aumentada no controle. Então você aperta para direcionar, ele já direciona na tela, já faz uma sobreposição, né, de elementos gráficos na tela de voo para ajudar a gente a se localizar melhor, a fazer um pouso melhor, enfim. Então a gente já tem traços de inteligência artificial nas aeronaves, mas ainda acho que não no nível de se rebelar. Eu espero que continue assim. Oremos. Eu espero que continue assim. Mas eu queria comentar o caso de ataque de aeronave. Não sei se foi um ataque, nem se era exatamente essa espécie, mas eu já operei algumas vezes em Guaraqueçada. Andorinhas, que tem aquele rabo, uma coisinha assim. É um gavião. Um gaviãozinho, Um grande até, né? Relativamente grande. Atacou o drone? Várias vezes a gente teve que baixar vindo em cima da gente. Várias vezes. A gente decolava, ele vinha e ficava uma trajetória descendente, a gente...
Olha É só. uma atenção Seguindo o temporária, drone. É, acho que inclusive isso já dialoga até com uma questão que a gente ia colocar, Um dos pontos. que é essa curiosidade dos ataques aos aviões. Eu comentei, né? A gente Aham. embarca no avião, tem medo Uhum. desse processo, né? Porque que acontece o bird strike, é isso? Bird Strike. Parece que temos 929 casos de Bird Strike no ano passado, em 2024. Que são quando essas colisões, né, entre as aeronaves e os pássaros. Por que isso acontece? Bom, alguém tava onde não devia. Lugar errado, hora que era o errada. Né? Geral. Então, assim, em números, assim, eu não consigo te dizer exatamente quanto, né? Mas eu acho que foram mais, né? Porque pelo pouco que eu sei da temática, assim, associada a colisões entre aves e aeronaves em aeroportos comerciais, muitos casos eles são relatados, tem bases de dados públicas disponíveis desses registros, mas eu sei que muito disso acaba passando despercebido e não relatado, portanto. Uhum. Então, às vezes teve a colisão, mas como a ave é muito pequena, ou colidiu numa região não sensível da aeronave, ninguém percebeu. Uhum. E aí aquela carcaça, né, o bicho morto caiu, ficou ali no asfalto, alguém removeu, né, um predador, um carniceiro, né, um bicho que come carcaça, ou simplesmente o vento levou para o meio do mato e ali ele ficou e nunca foi registrado. Uhum. Então existe um potencial de subnotificações dessas colisões que é muito alta, né? Uhum. O fato é que acontece muito, mas para tranquilizar todo mundo, em geral essas colisões elas não são problemáticas em termos de segurança do voo, né? Porque existe umas normativas muito rígidas, né, para a operação dos aeródromos, para a segurança dos voos em si. Uhum. Então, aqui em Curitiba, a gente tem pelo menos 2 aeroportos ali, tem equipes dedicadas exclusivamente para essa questão, né? Para evitar as colisões de fauna com aeronave. Fauna geral, né? De cachorro, gato até ave. E aí tem muito trabalho, assim, para eles evitarem que isso aconteça, porque você não consegue controlar, principalmente aves, né? Os bichos terrestres, né, que podem entrar no recinto, você consegue botar cerca, põe muro, né? Agora a ave passa por cima. Uhum. Então, e ela tá no espaço dela, né? E ela, e se ela não tá, ela acaba ocupando porque aquele espaço acaba sendo atrativo, né? Uhum. Então os aeródromos acabam sendo bastante atrativos para várias aves de ambientes abertos. Então quero-quero são um exemplo, né? As curicacas são outros, tapicurus, aquele bicho preto que tá bem comum assim, de ver aqui em Curitiba. Então esses bichos de porte médio e grande são os que são mais perigosos para aviação, por conta da massa, né? Mas sacanagem com o bichinho, né? Chamar de Bird Strike. É a denotação, né, que se tem técnica em cima disso de colisão mesmo. Justamente por acompanhar um pouco de aviação, por gostar disso, eu vi recentemente um registro de por volta de 3.200 colisões ano passado com pássaros, que daí conta com os registros de manutenção. Então, simplesmente a aeronave pousou, ninguém percebeu, mas quando você foi fazer a inspeção do pré-voo, viu que tinha uma pena, viu que tinha uma marca de sangue, deduziu-se que foi, né, uma colisão com pássaro, mas não afetou em nada a segurança do voo. E não sei até, né, se é uma das nossas questões também de curiosidade, se já tem estudo sobre isso, ou se, né, vocês sabem dizer como que a ave, ela percebe esse outro objeto, porque o avião, claro, é bem maior e tal, né, mas o drone, ele tá muito mais próximo do tamanho de um inimigo, ou ela vê como amigo, enfim, é possível falar de como é que é a percepção das aves em relação aos drones, de como é que elas se sentem, né? Você quer dar a visão do drone? Eu não vou da minha experiência, né? Mas eu acho que, eu não sei, né? Me corrija se ela tem o discernimento de ser amigo ou inimigo. Mas quando a gente chega numa postura, eventualmente, da nossa parte, entre aspas, agressiva, chega muito próximo do ninho, talvez em nidificação, alguma coisa assim, acho que ela terá um caráter agressivo. Exceto essa vez que eu contei que de fato veio, né, em trajetória descendente, sempre próximo à aeronave. Claramente, ela não, por algum motivo, eu não gostaria que a gente estivesse ali. Mas às vezes eu opero em campo praticamente semana sim, semana não. A gente nunca teve colisão, e geralmente elas se afastam da aeronave. Mesmo elas sendo maiores, durante o voo, muitas vezes a gente vê na câmera que tem pássaro próximo, a gente fica super atento se elas vão, né, continuar a trajetória ou não, se a gente vai cruzar a trajetória, o que é super comum. Fica sempre um observador também, então tem geralmente um pilotando, tem um copiloto, também para seguir as regras da aviação civil, então sempre tem um observador e relata a ave em tal lugar. Mas a gente nunca teve uma colisão com pássaro, na maioria esmagadora das vezes eles desviam, eles param onde eles estão, nunca teve uma lógica de ataque, de atacar a aeronave, de vir para cima.
Então, acho que, de modo geral, de forma bastante leiga, no sentido biológico, acho que elas têm uma tendência de se afastar da aeronave. A gente, por sorte, nunca teve. E as aeronaves mais atuais, inclusive, já têm esses mecanismos de conseguir operar com 3 motores, né, se caso houver uma colisão. Essas aqui, se teve uma colisão, um abraço. Né? A aeronave já existe. O copiloto que busca só para saber quando cai. Mas nesse caso aí, eu tava descendo, né, vindo atrás, um gavião tesoura. Esses bichos, eles acabam vivendo em grupos até, né? E é um bicho que não é um predador de aves, né? Ele se alimenta bastante de invertebrados. Então, e eles são meio que calmos, assim, em termos... Então, minha visão, né, de biólogo, com o drone ali, às vezes ele tá vendo aquilo ali com um objeto que parece com uma outra ave que tá se aproveitando de um ambiente de voo. Então, urubus fazem muito isso, né, quando a gente tá, por exemplo, com aeromodelo, e principalmente quando você tá com um motor mais silencioso, ou um motor elétrico, desliga o motor, e se você com o aeromodelo começa a circular, o urubu que tá vindo voando, batendo asa, ele tá gastando energia para voar. E ele vê uma silhueta de uma ave circulando, quer dizer que ali tem um potencial de ter uma área de corrente de ar ascendente, uma térmica. Então ele muda o padrão de voo e vai ali e começa a circular procurando aquela corrente de ar ascendente. Pra dar uma descansadinha. Então ele fala, olha, ele achou uma corrente. Não então tem térmica. era bem comum quando a gente, né, tava brincando com o aeromodelo, acontecer isso. Eu tava ali só circulando e de repente vem um urubu, depois outro e outro. Eles ficam ali tentando achar aquela corrente ascendente e não conseguem, eles desistem. Né? Então tem muito disso, porque as pistas para os bichos são muito visuais. Então acho que muito é disso. Mas você nunca viu ataque em aeromodelo? Nunca chegou a ter um ataque? Já. Se a gente passa perto de ninhos, por exemplo, eu já vi que quero derrubar aeromodelo. Né? Então ele sobe, voa, né, vê aquele objeto vindo, que para ele pode ser uma ameaça, e aí em voo ele colide mesmo, na tentativa de espantar dali, né? Então, as aves, elas podem ser bastante agressivas entre elas. Não sei se é comum a gente ver, por exemplo, o carcará passando voando e um monte de ave pequenininha voando atrás. Aqueles bichos não estão só indo atrás porque é legal, eles estão de fato batendo, né, no bicho para ele ir embora da área de vida deles. É um risco. Então, as potenciais presas atacam seus potenciais predadores. É um comportamento que a gente chama de mobbing. E aí os drones podem representar esse tipo de ameaça, e algumas aves, né, têm esse comportamento mais agressivo, capaz de atacar, sim. E aí tem bastante... de nunca chegar perto de quem eu quero. E aves de rapina, em geral, né, então tem alguns... Tem bastante vídeo até, né, na internet, se procurar de drone, que a pessoa tá voando com drone, de repente vem uma águia, no hemisfério norte é águias, né, ou gaviões, né, de porte maior que vem, pega o bicho com a pata, né, então, e leva embora. Isso aqui é de comer ou de olhar, né? Bate ali, não é de comer e solta. Mas aí tem todo o risco pra fauna também, né? Então, aí quem uma égua se batendo também com uma pata, com certeza. Então, aí pro bicho é extremamente importante. Aí tem as legislações também, que não versam só sobre, né, a questão de aviação civil, mas que também está associado pro lado ambiental também, né? Então, você não vai sobrevoar com uma aeronave em cima de uma área que é sensível para a fauna, sem uma autorização. Então tem que ter um propósito para fazer aquilo. Áreas que você já sabe que tem maior risco disso acontecer. Ou de causar algum tipo de impacto para a ave, né? Porque pra gente, né, com o drone, o impacto é você perder o equipamento, né? Ou danificar e ter um custo, né? Agora, para a ave, o simples fato dela sair daqui e voar para lá... É um custo grande porque ela pode, nesse processo, se expor a um predador, perder uma área de alimentação, né? É um estresse, um gasto energético. Então, tem muito risco associado. Então, fazer isso intencionalmente... Fora o risco com o próprio drone, né? De machucar. A gente tem que pensar nesse... de se machucar. Então, a gente tem que ter assim, em mente que existe também essa legislação. Então, acho que é importante lembrar para as pessoas, né? Que o bicho não só foi assustado, né? Ele se prejudicou ali naquele processo. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Quando tá ali com o drone, recreacionalmente ou profissionalmente, que existe esse outro lado ali também pra gente valorizar, né? Com certeza. O custo, né? Pra fauna, né? Eu vi um estudo recente, acho que saiu em 2023, um artigo que compilou vários voos, vários trabalhos que usavam drones e aves, e chegaram a uma média de, se a aeronave está a 50 metros de nidificação, o distúrbio que causa é reduzido, muito reduzido. A partir de 50 metros... A menos de 50 metros. Mais próximo, o impacto, o estresse é muito, muito elevado. E até umas métricas de 30 metros, 50 metros e o mais recomendado, que a gente voe sempre a partir de 70 metros de distância
Eu falo do alvo que... Eu falo do alvo. Do alvo terrestre que a gente costuma usar, mas do alvo, no caso, o ninho, o pássaro, a árvore que a gente está querendo observar um processo de identificação. Então, 70 metros de distância, mas acho que não está aplicado em nenhuma legislação. Aí são as recomendações científicas mesmo. Né? E existem agora os drones que têm como você comentou, os biomiméticos, né? Se parecem muito com os pássaros. Os pássaros eles se reconhecem visualmente, por cheiro? Como é que eles se reconhecem? Eles olham um drone com um animal taxidermizado ali em cima. O que eles pensam? Será que faz alguma diferença ou continua sendo apenas um drone? Olha, pensando assim no organismo em si, eles são muito visualmente orientados, mas as pistas acústicas são importantes para aves, né? Não é à toa que elas cantam, né? Então, o que elas escutam também é bastante relevante, mas a visão também é bastante desenvolvida para quase todos os grupos. Então, eu acredito assim que se a silhueta do que está vindo, né, é mais próxima de uma outra ave ou de algo mais natural, talvez aquilo cause menos estranheza. E tem para o ruído, né? Então, se não tem ruído ou se o ruído é baixo, talvez a distância também vai facilitar. Talvez por isso, né, essa distância mínima de 50, 70 metros seja a distância não só visual, mas também acústica, para causar essa perturbação. Então, se você tem lá, o que tem hoje em dia, né, alguns drones que eles pegam uma ave taxidermizada, né, que é o famoso ave empalhada, e transforma aquilo ali como a embalagem de um drone, né? Montam um drone usando aquela estrutura externa. Então, aquilo lá tem um potencial bem grande para camuflar o equipamento em si e permitir algumas reações menos alteradas das aves. Né? Então, pensando pelo lado biológico da coisa, em termos de estudos, eu acho que ele tem potenciais nessa frente. Assim. Então, em vez de ficar 70 metros, talvez você consiga chegar ali os 30 metros, né? E sem alterar o comportamento e entender o sistema. Mas eu acho que é mais ou menos nessa linha assim, que a coisa vai. Mas o grande pulo ali seja reduzir o barulho das hélices. A gente tem hoje em dia até forma de hélice, você pode comprar para essas aeronaves. A hélice muda um pouco a angulação da pá, então ela é mais rápido ou mais devagar. E reduzindo isso, reduz também um pouco do barulho, um pouco do que talvez seja... O ruído é muito da turbulência que a hélice gera. Né? Exatamente. E tem os outros drones que eles se chamam de ornitópteros, né? Então são... como se fossem aeronaves que têm o comportamento, o padrão de voo a partir de aves. Então, que literalmente eles batem asa. Então, não são drones com hélices, mas se você olha, ele tem mecanismos de bater asa, que são uma das ideias iniciais de vamos fazer um avião, né? Então, se você pegar aqueles vídeos antigos, os principais desastres que tiveram foram exatamente pedala e o negócio bate a asa, assim, o negócio fica só pulando, sem nem sair do lugar. Não sai do lugar. Mas com um pouquinho mais, né, de conhecimento sobre a dinâmica de voo, a aerodinâmica e mudando angulações, né, da superfície que está oscilando para cima e para baixo, é capaz de gerar propulsão. Então, tem esses ornitópteros que são bem próximos do voo de uma ave. Lógico que você olha assim pro negócio, eu não tenho coragem de falar que olha aquele bicho, né? Aquele troço, assim, que é feio. Mas eu acho que a função dele, assim, considerando assim como um princípio, ele é extremamente válido, assim, sim, como uma linha para se perseguir, para minimizar... Por exemplo, para estudar ninhos, né? Para estudar vários você falou, por exemplo, a agressividade viria de proteger o ninho, então como é que você estuda o ninho, por exemplo, né? A gente tem muito mecanismo para fazer isso sem causar esse distúrbio, mas... a gente pode entender melhor também interações, né? Então, como que ocorre o voo de uma ave ao longo de uma corrente de ar, né, ascendente, tipo um urubu que está lá numa baita altitude. Você não consegue ficar olhando daqui, você não vai conseguir ficar voando com um avião em volta só para ver aquilo, ninguém vai te pagar para fazer isso. E às vezes com uma aeronave, né, um sistema autônomo desse, ou pelo menos não tripulado, que seja mimético, né, biomimético, você consiga se aproximar e fazer medições muito mais precisas. Então... pode parecer que não tenha muito uso, né? Mas se você entende como esses bichos estão voando, talvez você consiga aprimorar toda a questão de engenharia, né, das aeronaves em si. É um dos mecanismos para isso. Sim. Tem vários outros. Mas acho que o limite é a nossa imaginação mesmo, né? Então, para eles não é. Vai além, né? Mas teve um estudo já no Brasil, utilizando esses ornitocópteros para... Ornitópteros, não. Nunca vi. Eu até gostaria de construir um, mas me falta tempo. Né? Pela questão de entender como é que é a dinâmica porque existem usos possíveis, né? Dos estudos que a gente faz com comportamento. Então, tem
as aplicações dos drones também para o lado da pesquisa, né? Então, com aves, né? Falando especificamente. Então, toda a linha que vocês fazem no laboratório, ela é focada no ambiente, né? Em sistemas produtores, de produção, de conservação, mas estudos com aves e com fauna em geral, né? Então, tem bastante gente estudando aves e provavelmente esses estudos que mostram, né, as distâncias mínimas de aproximação estão bastante associadas a esse tipo de trabalho. Então, olha, eu quero fazer um monitoramento de uma colônia de aves que estão se reproduzindo ali naquela ilhota. Mas eu não posso ficar chegando com um barco o tempo todo, então você manda um drone. Então, a distância que eu chego do drone, mas aí você consegue fazer contagens de ninhos, entender o comportamento dos bichos. No drone você pode ter sensores que leem outros dispositivos que estão acoplados nas aves, então eles podem ter rádios colares, né, transmissores de rádio que enviam informações que são capturadas por esses drones em voo. Então, você passa com um drone em sobrevoo em cima de uma colônia e você está recebendo informações que são depois analisadas. Você não precisa botar uma pessoa lá ou causar todo mundo. Interfere menos no habitat, né? Exato. Então, acho que é toda uma evolução. A contagem, consegue fazer uma contagem de indivíduos. Começou exatamente com isso, passando por cima e conseguindo contar quantos bichos tem aqui. Porque agora você não precisa mais ficar olhando ali, né, nem tirando uma foto e vendo se atrás tinha um outro, né? Você tem uma visão aérea, não tem ninguém se escondendo, tem vídeo, alta resolução, zoom. Então tem bastante. Na Antártida, E antes... Desculpa. Não, pode falar. Não, que na Antártida estão usando bastante justamente em pinguineiras, né? Tu ir lá com helicóptero, causando um baita de um distúrbio, com um motor, com uma hélice gigantesca, você usa uma aeronave, impacto reduzidíssimo. E tem todos os outros riscos também para a equipe, né? Então, assim, não é uma guerra, né? Mas é um ambiente inóspito, mas é uma guerra biológica, né? Então, você botar uma pessoa no meio de um ninhal, ela pode passar doenças para aquelas aves e pode trazer, né? Claro. A gripe aviária tá aí para provar que a gente tá, né, super sob alerta. Tem muitas zoonoses que a gente ainda não conhece e que se expor nessas altas concentrações de bichos também pode expor a gente a alguns riscos. Claro. Então, tudo isso ajuda, né? Então, a tecnologia ajuda a minimizar. Então, os drones... Custo também, né? Uma hora de voo de helicóptero, uma hora de voo de aeronave. Você compra você compra aqueles milhões para fazer o show no fim do ano. E os riscos para a equipe, né? Vai estar ali dentro. E antes de ter drone, como que se fazia essa observação? Dessa forma que você falou, com foto e binóculo só? Sim, hoje ainda muita gente só faz assim mesmo, né? Porque não tem o drone. Nem todo mundo tem o drone. Custo, não é passado, né? Então, como a gente faz hoje, quando a gente não tem o drone, basicamente. Então, quando a gente não tem os recursos do financiamento, monitoramento né? de ninhos, acompanhamento de bichos e tudo mais, a gente faz muito mais suor, né? Muito mais energia, muito mais tempo em campo. Então, é um dinheiro... É um projeto, né, que envolve mais custos. Então, fazer essas contagens, ou você consegue dinheiro para fazer um sobrevoo, ou você consegue entrar na colônia e caminhar por ali, desde que os bichos, né, permitam essa aproximação, sem ficar todo mundo, né, todos os bichos saindo para lá e para cá. Então, tem outros mecanismos, né, mais ou menos precisos, né, varia de acordo com a necessidade dos projetos, mas a gente sempre deu um jeito, né, de medir, né, então a ciência, ela sempre avança de acordo com a demanda. Eu preciso monitorar, como que eu vou fazer isso? A gente pega todas as metodologias disponíveis e tenta achar uma combinação que funcione naquele sistema. Então, tem muito estudo hoje em dia que é feito com o dossel, né, então a parte de copa das florestas, que é muito mais facilitada hoje se você consegue subir com um drone, né? Então, você sobe com um drone ali em cima, você consegue medir vários parâmetros, né? De hábitat das aves. Então, tem estudos de migração, trazendo agora de volta para a migração, né? Lá em 2013, tinha um grupo do qual eu fiz um estágio durante meu doutorado nos Estados Unidos, que eles estavam desenvolvendo todo um arcabouço de equipamentos embarcados que era possível de colocar num drone, que iria ficar pairado, um grupo de drones pairados em posições específicas para detectar a passagem de aves migratórias durante a noite. Então, você não via o bicho, mas você ouvia, né? Mas você ouvia quando você estava lá em cima, se você estava muito aqui embaixo, não. Então, é 50, 60 metros de altitude. Então, eles acoplavam microfones, né? E esse grupo de drones numa organização específica, eles conseguiam monitorar essas ondas de passagem. Que legal. Bichos. Então, e isso também, não só com som, mas com câmeras infravermelhas, então você conseguia ver os bichos passando pela imagem, né?
Então tem bastante coisa assim que a gente consegue fazer a mais por conta dos drones ou de forma bem mais simplificada, menos custosa, né? Claro, e mais rápida também. Mais rápida, às vezes até com uma qualidade um pouco melhor, porque um dos papéis da tecnologia é permitir que a gente refine, né? Exatamente. A gente qualificar a vida e humana. liberar muito mais do nosso tempo para fazer outras coisas que ainda estão no limiar ali, né? Da nossa capacidade de desenvolvimento. Exatamente. Uma dessas aeronaves que eu trouxe, a gente tem uma câmera infravermelho nela, mas a gente nunca pensou e nunca nem... Então, depois eu te mostro. Fazer uma parceria agora para pensar sobre esse uso, né? Que tá ali parado. Estratégico. Tem essa aqui infravermelho, tem também sensor termal, então com certeza a gente conseguiria também à noite observar. A gente já fez testes observando botos aqui no litoral do Paraná, então a gente consegue ver a pluma de sedimento, muda a temperatura da água, mas ainda não para... Nos projetos que você tá, Carlos, então nenhum deles é diretamente ligado a não, aves. A gente não tinha conversado ainda. A observação de outras espécies e outros ecossistemas. Ainda não. Olha só. Vamos unir esses dois grupos que voam. Mas eu fiquei sabendo que para além dos drones, se você quiser saber para onde o pássaro foi, como é que funciona a migração, tem outro dispositivo, né? Que você pode acoplar no pássaro. Tem vários dispositivos que a gente consegue fazer isso. Eu sempre penso se aquilo não machuca. Não machuca, não. Tem muito estudo, tem muita gente que pensa assim também. Não é? Quando eu vejo colocar aquela argolinha, eu digo, mas parece uma algema. Eu tô batendo nele. Claro. As anilhas, né, que a gente coloca, são pulseirinhas que a gente coloca, então que ela é uma técnica de marcação, mas para estudo de migração ela é a mais ineficiente. Então, em termos numéricos, assim, exemplo pessoal, em Brasília, onde eu fiz o doutorado, o grupo como um todo do laboratório marcou em torno de 7.000 indivíduos de uma espécie migratória lá, né, que se reproduzia ali. Então, 7.000 indivíduos ao longo de 7 anos, mais ou menos 8 anos de projeto. E a ideia da anilha é que alguém consiga recapturar esse bicho em outra área, e como é um sistema centralizado por um órgão governamental, que é o CEMAV, junto com o IBAMA, com o ICMBio, desculpa, se você recaptura esse bicho, tem um número de série. Você relata esse número de série e o sistema te coloca em contato. Fala, olha, foi o André que colocou lá em Brasília. Então aí você sabe, olha, o bicho saiu daqui e ele foi até lá. Então você tem uma ligação. Mas tem um sistema GPS pra você saber onde é que ele tá, pra recapturar? Não, é capturar. É dar sorte de achar. De campo. Então, tem um grupo trabalhando aqui, tem outro grupo trabalhando ali, e aconteceu do bicho passar e cair naquela rede. Então dá pra imaginar que é... Por isso que é ineficaz. Que nem pescar sem isca. Você joga ali, então a gente nunca teve recaptura fora. 7.000. 7.000. Caramba! Só a gente recapturava os bichos ano após ano, então a gente sabia que ele ia e depois ele voltava. Então as aves migratórias têm essa fidelidade ao sítio natal. Que a gente fala. Então se ela nasceu ali, geralmente ela volta para se reproduzir e volta ano após ano ali, naquela região. Então tem outros dispositivos que rastreiam esse movimento. Então para bichos grandes, a limitação é peso, né, para uma ave, assim como o avião comercial, por isso que tem limite de peso na bagagem, né, porque custa levar. E a ave, em torno de 3 a 5% do peso dela que ela consegue carregar em equipamento. E aí, para um equipamento você conseguir colocar ali, tem que ser pequenininho, né? E não pode pesar muito. Levinho. Então, tem equipamentos pequenininhos desse tipo, assim, né? Que pesam, nesse caso aqui, esse equipamento pesa 0,4 gramas. Então, basicamente o peso dele, desses 0,4, 0,35 tá só na bateria. O restante é componente eletrônico. E esse equipamento, ele não é um equipamento que transmite informação, ele só armazena. Então, ele é um logger, né? Então, ele registra ali uma informação, então você coloca ele no bicho e solta. Então, você sabe que a ave migratória ela vai migrar e depois ela vai voltar para aquele sítio de reprodução, que é o que a gente fazia, né? Que é o que se faz. Lá em Brasília, a gente fazia isso. E no ano seguinte, quando ela voltar, você só tem que encontrar aquele bicho. É simples, né? Só imagina, a gente marcou achar. ali, né? Só isso. Eles voltam, eles são, né, parceiros. Passa o endereço ali. Ó, te espero aqui ano que vem, nesse mesmo lugar. aqui, né? Vamos marcar uma data, né? Aqui, né? Então, o difícil para esse tipo de equipamento é esse. Mas, assim, esse é o equipamento dos mais simples para se monitorar migração, né? Porque ele tem a capacidade de armazenar informações que no processamento dos dados, sendo bem simplista, ele permite fazer uma inferência de latitude e longitude. Então, a gente consegue saber mais ou menos uma coordenada de onde o bicho estava dia após dia. Então, você consegue meio que recriar a rota. Então, basicamente, você consegue saber onde ele ficou em alguns momentos desse último ano de vida.
O trabalho é conseguir recapturar esse bicho para pegar o dado e o Sim. equipamento não ter sido estragado. Ainda no tem processo, isso. Ah, né? é Porque imagina verdade. uma coisa exposta ao tempo por um ano nas costas de uma ave que não tá nem aí para aquilo ali. Tá? Na Sim. verdade, aquilo ali no início gera um incômodo. Tá atrapalhando Sim, com ela ainda, certeza. né? Um em peso alguma extra, uma medida. coisa agregada. Mas tem toda uma técnica de se acoplar isso no bicho de forma que ele não cause incômodo, Incômodo. né? Então, tem bichos que usam Essa é a esse minha dúvida, equipamento. como que acopla isso nas costas do pássaro? Ele fica preso, na verdade, como se fosse uma sela, né? Eles chamam de harness, Uhum. é um arnês. Então, são 2 alcinhas que passam na virilha do bicho. Tipo Então, uma não prende mochilinha. nada. Mochilinha, né? Só que não vai na asa, né? Porque Aham. a asa o bicho precisa bater, a perna tem menos movimentação. Mais uma pochete. Mas por aí. E aí, de certa forma, ele fica também acoplado mais ou menos próximo do centro de gravidade do bicho. Então, ele não afeta muito equilíbrio, né? Sim. Voo. E Aham. com esse limite de peso também ele não pesa tanto, Uhum. né? Não gera tanto desgaste para o bicho se deslocar. Uhum. Então, esse é um dos equipamentos. Então, quando eu usei esse equipamento aqui, foi o primeiro estudo com esse tipo de equipamento no Brasil. E foi a ave mais leve Olha do só. mundo que tinha sido rastreada. Eram 15 gramas. Então, uma ave de Nossa. 15 gramas, ela é mais leve que um pardal. Só pra ter uma ideia. Eu só tô aqui imaginando seu desespero, um ano imaginando se algum ia voltar. Não, se eu contar os detalhes, assim, que no primeiro ano eu Caramba. coloquei 4. Né? Numa população, assim, numa manhã a gente conseguia capturar em torno de 100 bichos, né? Para fazer todas as outras partes do estudo. E aí eu consegui 4 equipamentos desse, né? Foi tudo doação, porque a gente não tinha recurso. Né? Sim. É caro? Na época custava $35, nem era tão caro. Mas isso era um protótipo. O comercial na época eram 180. Então, na época o dólar estava mais ou menos 2 para 1, 2,5 para 1. Então não era tão caro assim. Mas era um capital de extremo risco. Uhum. Então, Uhum. quanto que você vai recuperar desses, né, $35? Possivelmente nada. Né? Então, quando eu consegui 4, eu falei, legal, pelo menos eu vou ver, né, aprender a colocar e vou ver que o bicho vai voar. Né? Então, olha, eu consegui. Eu tenho esses dados. Já era um isso, né? E o bicho voou e foi que eu voltei, eu mandei um e-mail pra pessoa que fabricou, eu falei, olha lá, consegui, o bicho voou numa boa, ficou direitinho, consegui colocar bonitinho. Eu falei, agora precisa ver se ele vai voltar. No ano Só seguinte, eu só passos. tinha a missão de achar 4 lá. milhares numa área de 100 hectares. Então, 100 campos de futebol e eu fiquei esquadrinhando aquilo ali por várias semanas. Porque os 4 indivíduos estavam com uma anilha colorida rosa, Uhum. que eram os únicos 4 rosas que tinham. Então, Os você imagina o indivíduos. quanto que eu quis ver uma anilha rosa aquele ano, né? E eu consegui reencontrar esse bicho no momento que eu já tinha desistido, que parecia filme, assim. Eu desisti, Chorando, fazendo chovendo, trabalho. chorando. Um ano só de não tava trabalho. chovendo, né? Mas basicamente, numa área tão grande assim, eu olhei tanto bicho, e fazendo as outras partes do trabalho em si, que eram o principal, e não encontrei o bicho, e a hora que eu desisti, eu fui comer um lanche no porta-mala do carro, né, que era a única sombra que tinha no cerrado ali. Sentei ali, tô comendo lanche, aí pousou um bicho na árvore bem em cima. Você só viu uma Parece anilha mentira, né? rosinha. Eu olhei pro bicho e falei, não vou olhar, né? Tinha que pegar o binóculo, você tá cansado, era 1h pouco da tarde, aquele sol, não. Tá, eu vou ter que olhar, né? Não vou ficar tranquilo. Eu peguei, olhei, o bicho tava escondido a anilha, e de repente ele mexeu assim, eu falei, parece rosa. Aí a hora que o bicho Meu virou Deus. assim, eu vi o negócio nas costas, o equipamento, né? Um geolocalizador. Já era o Eu almoço. não acredito. Nossa. E eu não tinha levado o equipamento pra capturar, né? Ai, Eu já tava Ai, não desesperando. acredito. Eu só voltei no outro, eram 50 quilômetros do Nossa. laboratório. Ai. Eu tive que voltar no outro dia. Isso ele... Boa noite. Dormiu super, né? 5 da manhã eu já tava lá. Né? Mas avisou. Avisou pro passarinho voltar. Falou, ó. Mas assim, esse Fica pelo aqui. menos ele ficaria mais ou menos naquela região, né? Saberia onde procurar. né? Então eu já restringi de 100 hectares pra, sei lá, São só 10 mil metros quadrados pra achar um bicho de 15 gramas. Mas achou. E aí consegui recapturar, e aí o Que equipamento legal. eu peguei, levei pro laboratório, fui lá, peguei o bicho depois de 2 horas tentando colocar o bicho na armadilha. Tirei o equipamento, soltei o bicho, que legal, vi que não ficou nenhuma marca, então não machucou. Uhum. E a hora que eu cheguei no laboratório, fiz o download dos dados, não tinha dado. O Ai, equipamento simplesmente não deu funcionou. pane e zerou. Ai, que raiva. Daquele não tinha. Ai, Mas olha só, meu eu passei Deus. eu coloquei equipamento e o bicho voou, eu coloquei equipamento, o bicho voou e voltou. Já tá bom? Aí isso foi suficiente Você pra tinha um conseguir dado. outros 40. É pedir demais, né? ter De uma vez só, funcionado. assim, né? Nossa.
Aí eu consegui. Aí era roteiro de filme, né? Porque aí você tinha os dados no primeiro, Mas né? aí tem a série, né? A moda agora é série, né? Acaba aí. Primeira temporada. A primeira temporada acaba nesse episódio. Você levando pro laboratório. Essa segunda decepção. Mas aí a gente conseguiu colocar mais 40. Aí consegui outros 40 de doação. E aí, Que legal. no outro ano, consegui recapturar 6. Desses 6, 3 tinham dados. E aí, só sintetizando, esse aqui especificamente, ele saiu de Brasília do período reprodutivo, veio passar uma parte do período próximo da costa de Santa Catarina, uma região de desmatamento, que esse é um bicho de área aberta. Foi pro Pantanal, próximo ali da região de Miranda, e voltou para Brasília para reproduzir. Fez um triângulo. E é o primeiro registro do hemisfério sul de uma ave que se desloca para sul no período não reprodutivo. Que a ideia que a gente tem é sempre que os bichos vão em direção ao Equador, né, onde o clima está mais quente e mais frio. E esse bicho fez o contrário. Antes desse, uns 2 meses antes desse trabalho nosso sair, a gente teve um único registro no mundo de uma outra ave que faz esse deslocamento em direção ao polo, que é um bicho lá na Ásia. Olha só. Então, assim, tem alguns pontos. E, assim, esse equipamento... Valeu o perrengue. Então, essa é uma das técnicas de rastreamento. Né? Tem várias outras mais tecnológicas, com GPS, em tempo real. Então, você consegue acessar um site e ver onde é que aquele bicho está nesse instante. Mas isso implica em mais custo do equipamento e mais peso. Então, você restringe para bichos maiores. Então, entra nas aves de rapina, bichos maiores. Né? Tem a transmissão também, tem que ter todo um data link para conseguir fazer a transmissão disso. Né? Então, é uma coisa... Com certeza não é... O custo é muito mais alto. E esses são geralmente baterias que são recarregáveis por energia solar. Então eles duram bastante tempo, às vezes duram 2, 3 anos, sem você ter que recolocar. É bem legal. A recaptura depois fica muito mais fácil. Você sabe onde está o ponto. Em tempo real. Não precisa esquadrinhar loucamente uma área, que legal. Sim. E você já teve caso de levantar um drone, jogar para algum lugar, assim, perder um contato, o drone cair, você perdeu o drone ou algo do tipo, assim, algum problema com o drone nesse sentido? Tem 2 tipos de drone, né? Eu ainda não perdi. Não, foi tudo... Não, chefe, ainda não. Não. Tem sempre 2 pilotos de drone, né? Os que já derrubaram uma aeronave e os que ainda vão derrubar, né? Eu ainda tô no que ainda não derrubei. Então a gente opera no laboratório desde 2019. A gente não perdeu nenhuma vez, né? Nenhuma aeronave foi perdida em voo, nunca aconteceu um acidente. Mas perder sinal é uma coisa corriqueira, né? A gente acaba sempre... Como a gente trabalha em áreas muito grandes, né? Você contou 10 mil hectares. A gente, quando trabalha ali a 5, 6 mil hectares, a gente acha para a aeronave já é um trabalho de uma semana. Então a gente vai no limite operacional da aeronave, o máximo que dá. Né? O chefe vai assistir. Mas a gente vai no limite operacional para conseguir cumprir a missão. Então perder sinal é uma coisa relativamente corriqueira. Mas, diferente das aves, que você tem que buscar elas e ir atrás delas, no caso do drone, eles vêm até nós. Né? Então, tem todo um sistema de segurança nas aeronaves que ele consegue pousar exatamente no lugar que ele decolou. Então, se ele detecta por mais de 10 segundos, você consegue configurar uma perda de sinal, algum tipo de anomalia na própria aeronave, ela para a missão e retorna do lugar que a gente decolou. Legal. Então, a gente Incrível. dificilmente vai perder ou vai dar uma sorte assim. E eventualmente, se a aeronave cai por algum motivo, teve uma colisão com a ave, teve um problema de bateria, qualquer outra coisa, ela cai, ela emite por um tempo um sinal sonoro, então para você tentar buscar ela, tem um sistema na própria tela do telefone ou do tablet, enfim, do que você está operando, que mostra, né, a posição de Find My Drone, ele diz, opa, tá para cá, então você consegue pelo menos resgatar, eventualmente ela vai estar abatida, ferida mortalmente, mas a gente consegue resgatar a aeronave, mas por sorte, no meu caso, ainda não aconteceu. Mas a gente brinca um pouco assim, a aeronave tá voando, se a gente deixa parado, né? Sim. Então assim... E tem muitas coisas que não podem ser previstas também, né? Então, uma mudança de vento, sei lá, uma interferência da própria natureza. Durante o voo a gente faz todo um planejamento, tem uma análise de risco operacional de cada voo, então a gente olha a meteorologia todos os dias, tem todo um processo de planejamento muito próximo ao que é feito na aviação comercial. Claro, numa escala reduzida, a gente, obviamente não tem todo o rigor, mas tem todo um processo de planejamento que a gente faz. Assim. A gente olha quando que a gente vai voar, o que tem de obstáculo, né? O grande problema é voar em área muito vegetada. Então, a gente geralmente voa em áreas densamente vegetadas, mas é um problema para a comunicação com a aeronave. Uma aeronave que tem uma variação altimétrica muito grande, então um terreno com muita declividade também é um problema. Então, se a gente pega uma sombra, às vezes, de uma morraria, a aeronave perde sinal. Então, a gente tem todo um planejamento da missão para evitar que isso aconteça, mas
Claro. Exatamente. Tem umas missões mais arriscadas que a gente acaba fazendo. A gente estava conversando aqui antes, fazer um voo dentro de uma araucária, não sei o quê. Vamos fazer, vamos voar. Mas a gente vai voar com as aeronaves mais velhas, né? Então a gente acaba... Que o risco é maior. O risco é maior e a aeronave já deu o que tinha que dar. Uhum. A aeronave, essa aqui... Tadinha, ela tá ouvindo. Mas é uma aeronave que é o sonho de muito fotógrafo, porque a câmera que tem... Por causa da... incrível, Estou cobiçando ela desde o início dessa conversa. Inclusive, né, se ela for aposentar. Inclusive, quando quiser aposentar, estamos aceitando doações. Não temos drone do DECOM. Isso. Não temos drone do DECOM, aceitamos doações. Seria muito bem-vindo. Mas é justamente uma aeronave que a qualidade de imagem disso aqui é incrível. Assim, é uma aeronave que até hoje em dia é muito cobiçada, porque realmente as imagens dessa aeronave especificamente aqui são maravilhosas. Mas o grande problema que a gente tem é sempre a bateria. Então a bateria já não fabrica mais. Se fabrica a bateria recondicionada, que eles trocam as células da bateria por outras. Já não existe mais isso aqui original para comprar. Já acaba uma aeronave que voava aí 30 minutos, 35 minutos. Nossa, bastante. Agora já tá voando aí 18, 20 minutos. Então já é uma aeronave que, pra missão que a gente faz, é uma aeronave que... Já complica. Não, entre aspas, não serve, mas eu queria levar pra casa. Claro. Sim, só a graça de levantar, né? Dar uma pilotada, dar uma brincada com o negócio já dá o dia. Mas por uma observação de aves, por exemplo, que você não vai ficar ali, não precisa, talvez, tanta distância, isso aqui é uma aeronave já perfeita. Fica lá, tem com certeza. Legal, uma aeronave relativamente silenciosa, super estável, dotado de milhares de sistemas aqui de posicionamento, de retorno. A aeronave ainda é um sonho de aeronave. Com certeza. Mas a aeronave já... Claro, vai ficando... Como qualquer equipamento tecnológico, vai ficando obsoleto. Tem tempo de vida útil, né? Foi lançada em 2018 essa, né? Então, nem é muito tempo. Nem é muito tempo e já não necessariamente ela fica velha, mas o problema, igual a gente falou no começo, o problema ainda é bateria. Então a gente ainda não consegue se alimentar durante o voo. O problema ainda é fazer isso. uma movida mosquito. Olha só. Né? Se alimentar de... Tínhamos muito mais coisas para conversar, né? Não gostamos demais do bate-papo, mas infelizmente, né? O nosso bate-papo de hoje está chegando ao fim. Só que de praxe, então, para encerrar nossa conversa, a gente sempre pede, né? Para que os nossos convidados façam uma sugestão de livro, de filme, de série, de site, de rede social, enfim, alguma sugestão, né, que vocês tenham para dar para quem está nos acompanhando, relacionado aí aos temas que vocês trabalham, então, para quem quiser se divertir, ou aprender, ou conhecer mais. Descobrir mais sobre pássaros ou sobre drones. Bom, eu não trouxe uma recomendação bibliográfica, assim, para o grande público, mas acho que nesse contexto, acho que tem uma série do Netflix que eu tenho um carinho especial, porque a gente ajudou a produzir, pelo menos parte, né, de um dos episódios, aquela série chamada Our Planet, o Nosso Planeta, uma série que depois teve continuação, que não versa exatamente sobre o voo das aves em si, mas comportamentos de aves e de vários animais, mas o primeiro episódio específicamente é o que a gente colaborou nas gravações legal. Aqui no litoral do Paraná. Nossa, que show, eu não vi. Que legal. Então, é o trabalho da professora Lilia Mânica. Você ajudou a... meu nome tá lá nos créditos. Vamos fazer um print agora da Netflix. E eu acho que eu tenho esse carinho, mas também pela qualidade do que foi feito, né? Por conhecer a equipe que fez, né? Então, o documentário a gente sempre fica assim com o pé atrás, fala, inventaram um monte de coisa, mas assim, aquele episódio especificamente a gente acompanhou, né? A parte da produção. É bem legal o corpo científico, assim, que acompanha, então, a série em si, né? E David Attenborough narrando, né? Todo biólogo, né? Tem aquele, né, carinho. Então, é uma série bem legal e que retrata com bastante fidelidade, assim, o lado científico, né? Técnico dos organismos ali. Que legal. Então, o primeiro episódio fala um pouquinho mais do que a gente faz ali no laboratório, com a parte de comportamento animal e seleção sexual em aves. Maravilha. Que legal. E parabéns, né? Super legal. É uma muito massa. Pois então... Eu queria colocar até no currículo. Cabe no Lattes. Não tem uma parte no Lattes pra eu poder botar. Com certeza tem. Coloquei lá. Claro. Lá na produção técnica tem espaço pra isso. Assessoria científica. Que legal, esse cangarás. Aí, prestar concurso, eu tinha que comprovar, né? Eu botei lá a tela no Se contou ou não sei. Então eu falei com a banca depois. É isso só aí. que eu queria colocar que eu apareci na Netflix, né? É isso aí. Falando de aves, eu nem tinha pensado sobre aves. Tem um canal do YouTube que eu acho super legal, que é o Planeta Aves, do William Menck. William Menck, super. É super legal, um canal
excepcional. Adoro. A gente fica assistindo lá em casa, fica cozinhando, minha esposa e a gente fica cozinhando, fazendo alguma coisa, assistindo. É uma linguagem muito boa, assim, Muito pra falar sobre ela, muito é muito boa, legal. muito acessível, né? Super legal. Você tem bastante histórias. Tem um canal legal no YouTube também. Show. Ele tem muita vivência, assim, é um cara muito super bom. legal. Muita coisa aqui, né? Tem bastante. Tem vários vídeos aqui no litoral do Paraná, são super legal. Planeta Aves é um baita canal, assim, de divulgação científica, gosto muito de assistir. Eu não tinha pensado necessariamente em alguma coisa, mas eu vou fugir um pouco do caminho. Tem um álbum que eu gosto muito, de uma banda que eu gosto muito, que é a Kraftwerk, né? Um grupo alemão, que tem uma pegada muito, né? Tem um álbum especificamente, o Radioactivity, de novo, 75, acho que tem uma pegada super tecnológica pra época. Então a gente vem falando de tecnologia aqui, né? É super legal, o álbum usa um monte de sintetizador, então se as pessoas não conhecem, ouçam esse álbum que é super legal. Trilha sonora pra quem vai pilotar, assim. Trilha sonora tranquila. Não, é legal, justamente a lógica que eu gosto muito deles é A construção. a construção e a tecnologia que você ouve aquilo, você se remete por uma tecnologia, uma coisa tecnológica, uma coisa super avançada. Um álbum de 75, né? Então, um momento em que os motores das aeronaves estavam ampliando, a gente estava discutindo a miniaturização, bomba nuclear, que é justamente, né, o nome do álbum. O próprio motor de aeronave, que a gente falou, né, que hoje em dia justamente o Bird Strike causa muito menos problema nas aeronaves, porque os motores avançaram de forma gigantesca, então simplesmente entra, o motor continua voando, mas era um momento que as pessoas achavam que a gente conseguiria fazer tudo. Então a raça humana faria coisas incríveis. E a gente de fato está fazendo, né? Então a gente fala de drone, fala de tudo mais. Então um álbum que me remete sempre a, quando eu for pensar em tecnologia, eu falo, putz, Muito bem. Esse álbum é super legal. Então, obrigada novamente, gente, Carlos, André, por participarem aqui. Eu queria também agradecer o Departamento de Comunicação UFPR, que disponibilizou o estúdio, e a UFPR TV, que ajudou aqui o Bate-Pop com os equipamentos para gravação. Eu sou Cecília Cisanos, que apresentei esse episódio ao lado da professora Valquíria Michela Ion. E muito obrigada para você que nos assistiu até o final. Um beijo! Tchau, tchau.